com todos nessa noite. Quero aqui agradecer àqueles que nos visitam nessa noite. É um prazer receber vocês para juntos podermos louvar, exaltar, bendizer o nome do nosso Deus. As nossas crianças podem acompanhar os professores para as salinhas. E eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 13. Hebreus, capítulo de número 13, do verso 7 até o verso de número 17. Hebreus 13, a partir do verso 7. Todos encontraram? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, têm o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estar na tua casa e poder exaltar e bendizer o teu santo nome. Te louvamos e te agradecemos, Senhor, porque o teu sacrifício é pleno e plenamente eficaz para nos alcançar e para nos abrir um vivo caminho à presença do Senhor e para nos garantir salvação e nos garantir uma nova vida em ti, Senhor. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor escolheu nos alcançar. O Senhor nos escolheu primeiro, não nós escolhemos o Senhor primeiro. E nós te louvamos e agradecemos por essa verdade tremenda e maravilhosa, porque o amor do Senhor nos alcançou e esse mesmo amor nos constrange. E, Senhor, neste momento nós pedimos ministro ao nosso coração. Espírito Santo, vem trazer o entendimento da tua palavra ao nosso coração e que essa palavra sirva como incentivo, como um despertamento para um fortalecimento da nossa fé, da nossa caminhada na tua presença. E venha, Deus, nos conduzir diante do Senhor. Vem, Espírito Santo, ministrar através da minha vida. Usa-me, ó Deus, como um canal desobstruído nas tuas mãos e que essa palavra alcance cada coração e que nessa noite, pela multiforme graça e sabedoria do Senhor, a tua igreja seja edificada, Senhor. Nós oramos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o autor de Hebreus, ele destaca em todo o tempo a superioridade da nova aliança em Cristo, comparando a antiga aliança, a aliança do Antigo Testamento, a aliança da lei. E ele vem trazendo várias orientações e vários esclarecimentos ao povo, e quando chega aqui no capítulo de número 13, ele traz algumas orientações como deveres sociais, e aqui, nessa parte que nós lemos, fala de deveres espirituais. De repente, pelo texto que a gente leu, você pode pensar assim, o pastor hoje vai advogar em causa própria. Mas não é isso. O que eu quero compartilhar com a igreja é uma orientação apostólica. Alguns atribuem a carta de Hebreus a Paulo, mas não há uma evidência clara sobre o autor. Gosto eu de pensar que foi Paulo,
pela forma que foi escrita, pelo estilo literário, mas a gente não pode afirmar. Mas o apóstolo que escreve essa carta aos Hebreus, ele vem trazendo a instrução para a igreja daquele povo judeu que havia se convertido e agora enfrenta muitas dificuldades, muitas acusações, muitas perseguições, e eles precisam estar atentos a muitas coisas. E aqui ele traz um resumo de alguns deveres, de algumas coisas que nós, assim como o povo de Israel da época que havia crido em Jesus Cristo, nós precisamos estar atentos na nossa caminhada. Nós vivemos um tempo em que, da mesma forma que havia toda luta, toda perseguição, tem havido no nosso tempo. No nosso país, graças a Deus, ainda não tem sido aquela perseguição ferrenha, como aconteceu no livro de Atos dos Apóstolos, onde muitos foram mortos, ou pela espada, ou crucificados, ou enforcados, ou lançados diante de feras para serem devorados. Mas nós temos tido uma perseguição velada que tem trazido à igreja, muitas das vezes, uma situação de estar acuada dentro da sua própria vida, dentro do seu próprio tempo. E hoje a gente vai compartilhar um pouco a respeito das instruções que o Senhor tem para nós como igreja. Coisas que vão trazer um fortalecimento, um direcionamento para nós, que vão nos capacitar a entender melhor aquilo que nós estamos fazendo e temos uma motivação correta do nosso serviço a Cristo. Amém? O texto nos diz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Eu preciso entender aqui que o que o apóstolo está dizendo à igreja é que eles voltassem os olhos para os mártires, para aqueles que foram chamados pelo Senhor, capacitados, discipulados por Jesus para anunciar a sua palavra, e que eles se esforçavam e eles mantiveram uma vida na presença do Senhor, e eles tiveram um testemunho, e eles tiveram uma firmeza na fé, que eles permaneceram até o fim, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de lutas, mesmo diante de tribulações. Você vai ver ali apóstolos que foram perseguidos durante todo o tempo. Paulo foi preso diversas vezes, foi açoitado, passou por momentos difíceis na sua caminhada, mas ele permanece ali, servindo ao Senhor, e ele deixa um exemplo de fé, ele deixa um exemplo de caminhada com Deus. Irmãos, nós temos vivido um tempo em que essa vivência que nós observamos na palavra de Deus tem ficado esquecida. Nós temos vivido um tempo em que as pessoas estão apenas olhando à procura de versículos e de mensagens e de textos que falam apenas sobre promessas, sobre bênçãos, sobre coisas que vêm materialmente sobre a nossa vida. Nós temos, por exemplo, pessoas que estão à procura de uma prosperidade e muitas das vezes entendem que se ela não estiver prosperando, ou elas estão na igreja errada, ou elas estão em pecado, ou algo de errado está acontecendo. Mas se nós observarmos na palavra de Deus, nós vamos ver que os apóstolos, muitas das vezes, abriram mão de tudo para servir o Senhor. Estavam dispostos a gastar os seus dias na presença do Senhor. Ele disse no versículo: considerai atentamente o fim da sua vida e imitai a fé que tiveram. Irmãos, não é porque estamos passando por lutas e dificuldades que nós vamos abandonar a caminhada, não é porque nós estamos enfrentando momentos difíceis, um momento difícil e conturbado sobre a face da terra, sobre a nossa nação, e que nós vamos simplesmente abandonar a fé, e que nós vamos simplesmente deixar a nossa caminhada. Mas é preciso que eu observe todas essas histórias, observe todo esse testemunho que foi deixado, porque a palavra de Deus diz que eles foram deixados para nosso exemplo, para que nós observamos essas coisas, venhamos observar essas verdades da palavra de Deus, esses detalhes da caminhada cristã, e não venhamos a desanimar quando somos provados, quando somos perseguidos, quando somos tentados, ou passamos por dificuldades. Considerando atentamente o fim da sua vida e imitai a fé que tiveram. Irmãos, eu quero te perguntar nessa noite: você tem conseguido entender e observar a profundidade, o tamanho da fé dos servos do Senhor durante toda a história? Que caminharam e se esforçaram para permanecer na presença do Senhor e ser instrumento de salvação e de bênção na vida daqueles que estavam ao seu redor, e tem sido bênção até os dias de hoje. Muitas das vezes, irmãos, nós temos vivido um tempo em que a igreja tem se abatido por qualquer coisa, qualquer luta, qualquer dificuldade,
qualquer tribulação, e as pessoas estão deixando de vir à igreja, deixando de congregar, deixando de louvar o Senhor, deixando de estar na presença do Senhor, por causa de momentos difíceis na sua caminhada, porque simplesmente queriam que a coisa acontecesse de determinado modo e de repente não aconteceu, porque esperavam que fosse feito desse ou daquele jeito e não foi feito do jeito que esperava, e começam a desanimar na caminhada e começam a parar na sua trajetória com Deus. Eu preciso entender uma verdade profunda do versículo 8 que diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. A minha fé não está baseada naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou percebendo com os meus olhos naturais, mas a minha fé, minha esperança está em Jesus Cristo, aquele que foi prometido no Antigo Testamento pelos profetas, que foi garantido e foi falado nos Salmos da sua vinda, do seu sacrifício, da eficácia do seu sacrifício. Eu preciso entender que eu sirvo, eu ando hoje não por aquilo que eu vejo, mas pela fé no meu Senhor. Eu preciso entender que esse Senhor a quem eu sirvo é o mesmo que alcançou e fez maravilhas no passado, que transformou vidas, que alcançou homens e mulheres em situações difíceis, como foi citado hoje no louvor. Um paralítico assentado há muitos anos à beira de um poço, esperando que a água se movesse para ser curado, e de repente ele chega e o cura. Uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade, de uma hemorragia, que já tinha gasto todos os seus recursos com médicos, não havia alcançado cura, e de repente Jesus diz: alguém me tocou, porque de mim saiu o poder, porque ela imediatamente foi curada. Eu preciso entender que a minha fé não está em situações, mas está nesse mesmo Jesus que não apenas fez milagres, mas ele se dispôs a descer, assumir a forma de servo e oferecer a sua própria vida, o seu sangue, para ser derramado naquela cruz no meu e no seu lugar. E que as suas promessas são poderosas e são eternas, e que ele jamais mudará. Porque os meus olhos não podem estar naquilo que eu vejo, mas os meus olhos precisam estar no autor e consumador da minha fé, naquele que escolheu morrer no meu lugar. Para que eu tivesse comunhão com Deus, para que eu pudesse usufruir da presença, do amor e da graça do Senhor sobre minha vida, me transformando, me guiando, me conduzindo em direção a um novo propósito, a um novo alvo. Mas diante dessa verdade, muitas das vezes Satanás tenta levantar contra nós, diante de nós, coisas para nos enganar, coisas para nos fazer abandonar a caminhada cristã e estarmos à beira do caminho. Versículo 9 diz: não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Ora, o que o autor aos Hebreus estava dizendo? Como assim? Agora era a igreja, agora era um povo lavado e remido no sangue de Jesus, agora era um povo que havia conhecido um novo e vivo caminho, que o levava à presença do Senhor. Agora não havia mais um véu que separava, mas eles podiam estar diretamente na presença do Pai e andar na presença dele, servir e adorá-lo, porque havia sido aberto o caminho, não havia mais separação, porque o sangue perfeito foi derramado. Mas havia aqui, ele diz, para não desenvolver doutrinas várias e estranhas. O que ele está dizendo, irmãos, é que esses hebreus que haviam aceitado Jesus eram alvo de muitas pessoas que vinham do judaísmo e tentavam trazer instruções do Antigo Testamento, instruções antigas que já não eram mais necessárias na nova aliança. Eles não estavam mais debaixo da lei, mas estavam debaixo da graça do Senhor. Mas muitos estavam se deixando enganar e ser iludidos por essas doutrinas. E estavam cocheando entre dois caminhos, um pouco na graça, um pouco na lei, um pouco naquilo que eles pensavam, um pouco naquilo que os outros estavam dizendo. E infelizmente, a igreja hoje tem sido alvo de muitas doutrinas estranhas, de muitos ensinamentos que não condizem com a palavra de Deus, com o verdadeiro evangelho, com a doutrina dos apóstolos. A igreja muitas das vezes tem parado para ouvir aquilo que não glorifica o nome do Senhor e que não conduz à salvação.
Nós temos, por exemplo, doutrinas que hoje estão altamente divulgadas, falando a respeito de se guardar o sábado. Se você aceitou Jesus, mas não guarda o sábado, você não vai ser salvo. Ei, onde está isso no Novo Testamento? Onde está a base para tal afirmação? Jesus é aquele que curou no sábado e quando foi questionado diz: eu sou o Senhor do sábado. Existem outras várias doutrinas que têm sido divulgadas e ensinadas e muitas das vezes nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para a palavra, para não sermos iludidos e levados para longe, para fora do caminho, colocando coisas humanas, ensinamentos humanos no lugar da palavra verdadeira. Porque eu preciso estar confirmado em uma coisa: porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos. O que o autor está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo de doutrinas estranhas, onde se proibia determinados alimentos, onde se colocava, se condicionava a ser santo, a ser limpo, a ser puro, a determinados alimentos. Ele está dizendo: olha, tudo isso é do passado, e agora o que eu preciso entender é que eu não estou mais debaixo da lei, mas estou confirmado na graça, e essa graça é poderosa para transformar a minha vida, essa graça é poderosa para abrir um novo caminho diante de mim, e eu preciso estar firmado nisso, entendendo, sabendo a razão da minha fé. E eu quero te perguntar nessa noite: você sabe a razão da sua fé? Você consegue entender e ter firmeza naquilo que você crê? Ou você crê porque alguém te falou, você crê porque você ouviu falar, porque o pastor fulano de tal disse isso? Eu preciso entender que a minha base de fé e de vida com Deus está aqui. E eu não posso abrir mão daquilo que está escrito por algo que alguém disse. A palavra de Deus diz que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque Paulo chegava lá e ele abria o rolo da palavra de Deus, ele lia e expunha a palavra, e quando eles chegavam em casa, eles pegavam ali a palavra e abriam e iam conferir se o que Paulo havia pregado estava de acordo com aquilo que está escrito. Será que nós estamos tendo o mesmo cuidado, irmãos? Nós que muitas das vezes abrimos pregações no YouTube ou em outras redes sociais, em outras plataformas, e nós temos o cuidado de voltar para a palavra e observar se aquilo que está sendo pregado está de acordo com a palavra, ou nós estamos engolindo tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é ensinado, muitas das vezes por motivação errada, muitas das vezes por uma falsa interpretação da palavra. Eu preciso ter a minha vida embasada na palavra. Porque o final do versículo diz: pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Qual o proveito? Daqueles que aceitaram a Jesus naquela época e começaram a tentar trazer as práticas do Antigo Testamento misturadas com as práticas do Novo, misturando a antiga aliança com a nova aliança, misturando a necessidade de se oferecer sacrifícios uma vez por ano para ter os pecados perdoados, enquanto Jesus derramou seu próprio sangue e fez o sacrifício perfeito e eterno. Eu preciso estar preparado e entendendo aquilo que a palavra de Deus me diz. Eu não posso abrir mão da palavra para ouvir ensinamentos mais variados possíveis, não importa quem falou. Se não está baseado na palavra, eu devo desconsiderar. O que tem ocupado a nossa mente e o nosso coração? Qual tem sido a convicção que eu tenho no meu coração a respeito da minha salvação? Eu tenho ainda pensado que só Deus sabe se eu vou merecer ou não a salvação. Eu ainda tenho pensado que é por merecimento, ou será que eu já entendi que não é por merecimento, mas é por graça, mediante a fé? Será que eu tenho entendido a razão da minha fé quando eu entendo que o motivo de ter Cristo vindo morrer no nosso lugar é porque a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão
da glória de Deus? E o que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna? Será que eu estou entendendo que se hoje eu tenho acesso à presença de Deus, acesso à presença do Pai, e posso chamá-lo de Pai, de Paizinho querido, é porque esse sacrifício foi eficaz e foi eficiente para que eu fosse alcançado e lavado no sangue do Cordeiro? Ou será que eu estou ainda em dúvida no meu coração sobre a minha caminhada, sobre o propósito de Deus, sobre aquilo que Deus tem para a minha vida? Porque o que vai fazer diferença na minha vida, na minha caminhada hoje, para que eu não me perca no decorrer dos dias, para que eu não venha a esmorecer da minha caminhada, é o meu relacionamento com Deus, o meu relacionamento com o Espírito Santo, o quanto o Espírito Santo possui de acesso à minha vida e transforma a minha caminhada, e o quanto de conhecimento, embasamento na palavra eu tenho. O problema é que muitas das vezes o único conhecimento que nós temos da palavra é o versículo que foi lido pelo pregador do domingo. Passamos o resto da semana sem buscar o conhecimento, sem buscar o relacionamento com Deus, sem erguer a Deus uma oração, exceto quando os problemas vêm. Mas o versículo 10 diz que possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Que altar é esse? No Antigo Testamento, os altares estavam levantados no tabernáculo e depois no templo, e os sacerdotes que ofereciam sacrifício, parte do que era oferecido ali era retirado para que eles se alimentassem. Mas aqui ele fala de um outro altar em que o sacerdote não tem direito de acessar, e esse altar é a minha vida, é a sua vida, é o meu coração. Eu preciso entender que esse altar agora, eu preciso oferecer nele, ao Senhor, a minha vida, o meu dia, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu tenho colocado na presença dEle. Não é mais algo que é oferecido de tempo em tempo e queimado sobre o altar, mas é a minha adoração que é queimada como aroma suave na presença do Senhor. É a minha vida em santidade, em novidade de vida, que sobe como aroma suave na presença do Senhor. De um novo relacionamento em que eu tenho acesso e tenho ousadia para me chegar diante do Senhor, não pelo meu merecimento, mas pela sua infinita graça e misericórdia. Irmãos, como tem estado o altar do Senhor na nossa vida? Como tem estado o altar do Senhor na minha e na sua vida? Ele está edificado e está continuamente ardendo o fogo da adoração e do serviço na presença do Senhor? Ele tem estado desmoronado com todas as pedras espalhadas ao redor? Onde não há comunhão, onde não há relacionamento, onde não há santificação, onde não há um compromisso com o Senhor e com a sua palavra? Como está o altar da minha vida? Não é mais um altar de pedra estabelecido no tabernáculo ou no templo, mas é um altar que o próprio Senhor edificou na minha e na sua vida, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. E eu preciso cuidar desse altar na minha vida, para que o Espírito Santo tenha prazer de habitar aqui. Eu preciso ter o cuidado sobre esse assunto, sobre essas coisas na minha vida. Porque muitas das vezes, irmão, nós temos sido vítimas, alvo de um misticismo cristão. De uma fé distorcida que tira de nós a responsabilidade de conhecermos e de oferecermos a Deus o nosso coração, a nossa vida, como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não observamos a palavra, e às vezes, como passando por problemas e por dificuldades, por coisas que estamos enfrentando na nossa vida, nós queremos que alguém imponha as mãos e ore por nós e unja a nossa cabeça com óleo. Pastor, mas é errado, é pecado receber oração e receber unção? Não, de forma alguma. Mas eu não posso transferir para a unção e para a oração do líder aquilo que é minha responsabilidade, aquilo que Deus está falando que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso consertar, o posicionamento que eu preciso ter na presença dEle, a minha fé edificada, a minha vida santificada. Eu não posso abrir mão, eu não posso transferir para outros a minha responsabilidade. Como tem sido, irmãos, a nossa vida na presença do Senhor? Como tem sido a nossa
Nós temos levado com seriedade aquilo que Deus tem falado, nós temos levado com seriedade aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração e aquilo que está escrito na sua palavra? Ou temos vivido de qualquer jeito? Como diz aquela música do mundo, deixa a vida me levar. A nova aliança é infinitamente superior à velha aliança. Mas a responsabilidade nossa é muito maior. Porque antes havia uma letra de condenação, mas hoje existe um novo propósito, uma palavra que me guia não mais pelo medo do castigo, mas que me guia pelo amor do Senhor, que se ofereceu naquela cruz. Os versículos de 11 a 13 diz assim: pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando a sua ofensa, a sua humilhação sofrida. O que quer dizer isso, irmãos? O que o autor da carta está dizendo, irmãos, é que no Antigo Testamento havia um sacrifício que era feito fora do arraial, e esse sangue derramado era apresentado no altar e derramado sobre o altar no Santo dos Santos, e era para perdão do pecado, era oferta pelo pecado. Mas agora o sacrifício não é mais feito de animais, mas o próprio Jesus foi sacrificado fora do arraial. Por quê? Porque aquele que é sacrificado em prol do pecado, ele se torna considerado impuro, considerado indigno por causa do pecado, e Jesus assume o meu pecado. Naquele dia ele toma sobre si o meu pecado e se oferece ali por causa do meu pecado, e ele é sacrificado fora do altar e fora do arraial, porque ele era rejeitado pelos judeus. E eu preciso entender, irmãos, que hoje a minha vida também é rejeitada por um mundo, é rejeitada por aqueles que não conhecem ao Senhor, por aqueles que estão ali presos, às vezes, muitas das vezes, por causa de tantas coisas. É por isso que as pessoas não nos entendem. Eu preciso entender que isso faz, que o Senhor fez separação entre nós e eles, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. E eu preciso tomar posição. Eu não posso viver querendo agradar o mundo, eu não posso viver cocheando entre dois caminhos, mas o texto diz para que eu saia fora do arraial, para que eu vá em encontro dele, para que eu me derrame na presença dele e entenda que a minha vida agora não é mais uma vida de fazer aquilo que eu quero, aquilo que eu gosto, de fazer aquilo que agrada as pessoas e ser aceitável às pessoas, mas eu preciso levar uma vida que seja aceitável a ele, de santificação, de santidade, na presença do Senhor. Porque na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aqui a de vir. Os meus olhos não podem mais estar voltados simplesmente para aquilo que é natural, para aquilo que é terreno. Ah, pastor, mas então é pecado ter dinheiro, é pecado prosperar? Não, irmão, de forma alguma. Mas o meu coração não pode mais estar nessas coisas. O meu coração precisa estar naquilo que é eterno, na cidade santa, naquele lugar onde nós habitaremos eternamente com Cristo, e que não haverá mais choro, nem ranger de dentes, onde não haverá mais dor, onde toda lágrima será enxugada. Os meus olhos precisam estar no autor e consumador da fé, naquele que é eterno, naquele que tem um propósito eterno na minha vida. Porque se eu estiver simplesmente com os meus olhos fitos naquilo que é terreno, a Bíblia diz que nós somos os mais infelizes dos homens, se a nossa esperança estiver somente aqui. É certo que quando nós nos rendemos diante do Senhor, entendemos o caminho, a direção que Ele tem para nós e nos posicionamos de forma correta, automaticamente as suas bênçãos vêm e nos alcançam. Enquanto caminhamos na presença dEle, a bênção dEle nos alcança. Mas os meus olhos precisam estar fitos naquilo que é eterno. Versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome.
diante de toda essa verdade, diante da profundidade daquilo que ele vem trazendo até aqui, da instrução, da palavra, do poder, desse sacrifício que foi feito por nós, ele nos desafia para que nós, a partir de agora, através de Jesus, ofereçamos todos os dias, em todo o tempo, permanentemente a nossa vida diante do Senhor, como um sacrifício de louvor, como uma adoração contínua, como uma gratidão por tudo aquilo que Ele fez. Irmãos, para agora e pensa onde nós estaríamos se o Senhor não tivesse nos alcançado com seu amor e com a sua graça. Quantos de nós não estariamos assentados nesse banco, mas teria morrido no decorrer da caminhada? Quantos de nós estaríamos vencidos pelo vício, pelo pecado, pelo adultério, pela prostituição? Mas o Senhor escolheu nos alcançar e hoje nós somos livres para poder louvá-lo e adorá-lo, e muitas das vezes não temos vivido de modo digno do Senhor, não temos erguido a nossa vida como louvor e adoração ao Senhor. Porque o sacrifício de louvor é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não é fruto de lábios que cantam bem, não é fruto de lábios que têm uma voz maravilhosa, não é fruto de lábios que gostam de frequentar a igreja, mas é fruto de lábios que confessam o seu nome, que reconhecem que só Ele é Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o louvor que agrada ao coração de Deus, é esse louvor que enche o céu, que sobe como aroma suave na presença do Senhor. É a nossa vida na presença dEle, em gratidão, em adoração, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito. A vida cristã, irmãos, é muito mais do que simplesmente vir à igreja, é muito mais do que simplesmente se assentar num banco, ouvir alguém cantando e depois alguém falando por meia hora e depois voltar para casa. A vida cristã é fruto de um relacionamento com Deus. E eu preciso entender isso na minha vida, senão a minha caminhada se tornar algo cansativo. E muitas das vezes a vida se torna difícil de se prosseguir. Mas além de ter uma vida de sacrifício de louvor, de lábios que confessam o seu nome, eu preciso entender que o Senhor também me chamou para trabalhar e servir na presença dEle. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifício Deus se compraz. Porque muitas das vezes, irmãos, nós pensamos que a nossa vida cristã é simplesmente de cantar louvores, é simplesmente de entoar cânticos que falam do amor de Deus e da sua graça, mas muito mais do que isso. Além disso, eu preciso entender que eu fui chamado para servir, para ser servo, para cooperar, para ser bênção na vida do outro, para olhar para aquilo que o irmão está vivendo, me compadecer dele. E é quando a Bíblia me diz para suportar uns aos outros, não é tolerar, ele está falando para ser suporte, é para ser aquele que estende a mão e abençoa a vida do irmão, que ora com ele, que abençoa a vida dele, que lê a palavra com ele, que incentiva a continuar, que não deixa ele desanimar. E muitas das vezes nós temos perdido isso no meio da caminhada, buscando aquilo que é nosso, aquilo que nós queremos, nosso próprio interesse. É por isso que Tiago, na sua carta, diz que muitas das vezes pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, pedimos para esbanjar naquilo que nós queremos, aquilo que nós desejamos no nosso coração. Eu preciso aprender a servir ao Senhor, tendo um sacrifício de louvor, de adoração, de gratidão diante do Senhor, mas eu preciso também aprender a servir os meus irmãos, servir aqueles que estão lá fora, precisando de uma palavra amiga, precisando de uma direção, perdidos na sua luta, na sua tribulação, que muitas das vezes olha para mim e para você, esperando uma palavra, um conforto do seu coração. E eu preciso estar disposto a viver de maneira agradável ao Senhor. Para encerrarmos, versículo 17, desobedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Nós precisamos aprender, irmãos, a honrar aqueles que Deus tem levantado para cuidar das nossas vidas, a estar dispostos a ouvir aqueles que Deus tem levantado para nos instruir na palavra, para nos corrigir, para nos incentivar a prosseguir e a continuar na caminhada.
não sermos rebeldes àquilo que Deus tem falado ao nosso coração, não sermos rebeldes de coração duro, porque a palavra diz que aqueles que nos guiam vão prestar conta das nossas vidas, daquilo que estão nos ensinando, e eu preciso entender que se Deus tem colocado alguém sobre a minha vida para me abençoar, para me instruir, eu preciso estar com os meus ouvidos atentos, porque a maior alegria daquele que ministra, daquele que guia, daquele que ensina, é observar que aqueles que estão sendo guiados por Ele estão entendendo a palavra, estão crescendo na graça e no conhecimento, estão desenvolvendo a sua salvação, estão vivendo a santificação, estão prosseguindo na sua caminhada. Mas eu preciso também aprender a cuidar daqueles que Deus tem levantado como guias e profetas, como servos na casa do Senhor, a orar por eles, abençoar as suas vidas. Não sei se vocês têm acompanhado, mas o índice de suicídio de pastores nos últimos anos aumentou terrivelmente. Porque muitas das vezes atendem todo o povo e socorrem a tudo que precisam, estão junto para orar, estão junto na madrugada, estão junto para jejuar, estão junto para atender no momento da enfermidade, socorrer no momento difícil, mas muitas das vezes quando se encontram em dificuldade, estão sozinhos. Muitas das vezes queremos que os nossos líderes estejam sobre a nossa vida o tempo todo, nos sustentando e nos guiando, mas quando eles passam por dificuldade, por angústia e tristeza, não tem uma mão estendida, não tem um ombro amigo. Eu preciso entender essa verdade, irmãos. Eu preciso aprender a honrar aqueles que Deus tem levantado como líderes, como guias, como aqueles que foram levantados para servir ao Senhor e nos ajudar na caminhada. Eu preciso aprender a amar e cuidar. É tempo da igreja se levantar e começar a viver aquilo que está escrito na palavra, a instrução da parte do Senhor, a não permitir que muitas coisas que não vêm da palavra entrem no seu coração e transforme e leve a sua caminhada para longe do Senhor. Eu preciso estar atento para que o meu altar esteja a cada dia na presença do Senhor e dele suba um aroma suave na presença dele. Eu preciso estar no posicionamento de servir ao Senhor em todo o tempo, com tudo aquilo que Ele tem colocado à minha disposição. Eu tenho que entender que o meu alvo não é aqui na terra, o meu alvo é a eternidade, o meu alvo é cumprir o propósito do Senhor, ter uma vida firmada de fé na presença dEle. E nessa noite eu quero te convidar, desafiar a fechar os seus olhos e falar: Senhor, diante dessa palavra que o Senhor ministrou aqui nessa noite, como tem sido a minha caminhada? Senhor, eu tenho sido aprovado em todas essas áreas, eu tenho sido aprovado diante de tudo aquilo que o Senhor ministrou aqui nessa noite. A minha caminhada tem sido agradável ao Senhor, a minha vida tem subido como aroma suave. Ó Senhor, como tem sido a minha vida? Eu quero te desafiar nessa noite a se apresentar e falar: Espírito Santo, toma nas tuas mãos a minha vida. Eu já tenho aprendido algumas coisas, mas nessa área, naquela outra área, eu ainda tenho tido dificuldade, eu ainda tenho passado longe do alvo do Senhor para a minha vida. Mas Senhor, nessa noite eu quero me posicionar, eu quero me levantar, eu quero viver aquilo que o Senhor ministrou no meu coração nessa noite. Eu te peço: Senhor, me ajuda, Senhor, me capacita, porque, irmãos, Deus se agrada da sinceridade do nosso coração. Quando nós tentamos encobrir a nossa dificuldade, a nossa fraqueza, tentamos mentir para Deus, nós estamos mentindo simplesmente para nós mesmos. Mas quando nós abrimos o coração e nós rasgamos o coração e falamos: Senhor, essa área aqui, essa área eu consegui vencer, mas nessa área aqui estou tendo dificuldade, Senhor, toma nas tuas mãos, me ajuda, me fortalece, me guia, me sustenta. O Senhor se agrada de quando nós fazemos isso e Ele estende a sua mão, irmãos, porque Ele é aquele que move sobre a nossa vida o querer e o realizar. É Ele que nos capacita, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos ensina. É o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que nos faz lembrar de todas as coisas. É Ele que é o outro Consolador que foi enviado.
para estar do nosso lado nos instruindo. E quando eu sou sincero diante dele, ele se agrada em me socorrer. Isaías, no seu chamamento, ele tem uma visão, e quando ele vê que ele está na presença do Senhor e os seus olhos viram o rei, e ele diz: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele reconhece a sua fraqueza, a sua limitação, então o Senhor vê a sua sinceridade e ordena ao anjo, o anjo tira uma brasa viva do altar e toca. E Isaías, e às vezes a gente é muito poético, a gente acha que aquela brasa que tocou os lábios dele não queimaram, mas queimou, foi difícil, doeu, foi algo que ele teve que abrir mão, foi algo difícil que ele teve que enfrentar, mas seus lábios foram purificados, e ele se torna um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Quando eu me disponho e falo: Senhor, toca na minha vida, me ajuda aqui nessa área. Muitas das vezes, irmãos, é difícil, muitas das vezes é trabalhoso, mas vale a pena, porque quando o Senhor age na minha vida, Ele me liberta, Ele me cura, Ele me promove ao ponto de poder fazer a sua obra. Eu quero te convidar a se apresentar diante dEle nessa noite e falar: Senhor, é isso aqui que eu preciso, é nessa área que eu estou precisando me posicionar, é aqui que eu estou falhando, me ajuda. Pai, nessa noite nós nos rendemos diante do Senhor, apresentamos, ó Deus, a nossa vida diante do Senhor, ó Deus, e reconhecemos a nossa falha, as nossas limitações, as nossas imperfeições, as dificuldades, ó Deus, que enfrentamos, ó Pai, muitas das vezes pela nossa ignorância, pela nossa falta de interesse, pela nossa falta de disposição, pelo nosso comodismo. E Senhor, nós pedimos nessa noite: perdoa-nos. Tira-nos, ó Deus, desse campo, desse ponto de conformismo, de comodismo da nossa vida, Senhor, e nos conduz diante do Senhor, ó Pai, a um crescimento, um amadurecimento. Ó Deus, para que possamos experimentar da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para que sejamos fortalecidos no Senhor e na força do Teu poder, para que possamos, ó Deus, andar altaneiramente na Tua presença e sermos instrumentos do Senhor por onde o Senhor nos levar. Senhor, em nome de Jesus, dá-nos um coração quebrantado diante do Senhor, para que o Senhor possa nos convencer, trazer o nosso entendimento às áreas da nossa vida que nós precisamos nos posicionar. Perdoa-nos, ó Deus, porque muitas das vezes esperamos que alguém faça por nós, esperamos que uma oração, que um toque do Teu Espírito, que uma unção recebida faça algo que nós precisamos fazer. Mas nessa noite, Senhor, ajuda-nos a tirar a pedra. Ajuda-nos, ó Deus, a desatar os lenços que muitas das vezes estão ao nosso redor, e assim como Lázaro o impedia de caminhar, de prosseguir. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite. Ministra ao nosso coração as áreas que nós precisamos nos posicionar, que nós precisamos nos limpar, nos livrar dessas ataduras, as pedras que precisamos tirar de diante do sepulcro para que possamos caminhar na Tua presença. Mas entra, ó Deus, com Teu poder, assim como o Senhor entrou com Teu poder, chamando Lázaro para fora. Senhor, entra com Teu poder e nos ajuda a estar de pé nessa noite na Tua presença, entendendo o Teu propósito, o Teu chamado, entendendo aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, ó Deus, em nome de Jesus. E vem, Senhor, nos conduzir na Tua presença. Vem, Senhor, nos sustentar, nos renovar, e ajuda-nos, ó Deus, a cumprir o Teu propósito, ó Pai, na nossa caminhada nesses dias. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor como igreja, como povo do Senhor, e te pedimos: Senhor, toma nas Tuas mãos e nos conduz na Tua presença. Toma-nos pela mão direita, ó Pai, e nos conduz pelo caminho. A Tua palavra diz que nós ouviríamos por detrás de nós uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. Senhor, dá-nos ouvidos sensíveis a esta palavra, que não venhamos a endurecer o nosso coração, não venhamos a resistir à Tua instrução, mas sejamos humildes e quebrantados diante do Senhor, para que possamos alcançar a Tua vontade e o Teu propósito, Senhor. Nós oramos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmão, nós já estamos encerrando. Quero deixar apenas alguns avisos. Amanhã, discipulado